Fala galera do canal, Professor Rafa, trazendo a resolução do Em Casa 1, 2, 3, 4, 5, na página 413 da apostila do ângulo do nono ano. Então, essa aula é de resolução de tarefas, tá? No exercício 1, ele pede, classifique os números em irracionais ou racionais. Então, vamos lá. Primeiro, 1,2 vezes 10 à quinta. Isso daqui vale 1,2. Daqui é vírgula. 5 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Tem que contar a casa do 2, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui vale 120 mil. É um número racional. Número racional é um número que pode ser escrito em forma de fração de números inteiros, tá? Vamos para a próxima. 10 elevado a 1/5. Lembre que isso daqui é uma raiz. Raiz de 10. O 5 que está embaixo vem para fora. O 1 que está por cima vai para dentro. Não precisa pôr. Raiz quinta de 10. Não é exata. É uma dízima não periódica. Ou seja, irracional. Olha lá. Raiz que não é exata. Dízima não periódica. Irracional. Fração de número inteiros. Racional. Raiz de 1/9. Raiz de 1, 3. Raiz de 9. Raiz de 1, 1. Raiz de 9, 3. Isso daqui também vale 1/9, só que está disfarçado dessa raiz. Racional. Não muda. 4,5. Isso é 45 sobre 10. 4 inteiros e 5 décimos. Isso é uma fração de números inteiros. Racional. 4,5555. Fazendo a transformação da dízima periódica, a gente viu em outras aulas que isso daqui vai dar 41 sobre 9. Olha lá, fração de números inteiros. Toda dízima periódica é racional. Raiz de um número que não vai dar exata. Isso é irracional. Raiz de um número que dá exato. 4. Isso é um número natural, então é racional. Opa, 49 elevado a meio. Elevou a meio, vira raiz. Raiz de 49, raiz quadrada, o 2 não precisa pôr. Elevado a 1, o 1 não precisa pôr. Raiz quadrada de 49, 7. Isso é um número racional. No exercício 2, ele pede para escrever entre quais números inteiros consecutivos está localizado cada um dos números reais. Então, vamos lá. Primeiro, 3 quartos. Se a gente dividir 3 por 4, isso dá 0,75. Então, está entre 0 e 1. Raiz de 2,5. Bom, é uma raiz que não é exata. Então, nós vamos pensar nas raízes exatas que cercam ela. Antes dela, a raiz de 2 não é exata, depois a raiz de 1. A raiz de 1 vale 1. E depois dela, a raiz de 3 não é exata, a raiz de 4 vale 2. Então, a raiz de 2,5 vai estar entre 1 e 2. Entre 1 e 2. 3 elevado a meio. Isso daqui é raiz de 3. Olha lá, 2 para fora, 1 para dentro. Ok, raiz de 3 é o mesmo raciocínio do anterior. A raiz exatas que cercam ela é o 1 e a próxima é o 4. Então, esse valor, raiz de 3, tem que estar entre 1 e 2. Continuando, letra D, raiz de 13. A raiz de 13, a raiz exata anterior a essa é a raiz de 9, que vale 3. E a raiz que vem depois que ela é a raiz 16, que vale 4. Então, esse valor, a raiz de 13 tem que estar entre 3 e 4. É 3, alguma coisa, entre 3 e 4. Raiz de 20 sobre 4. 20 sobre 4 é a mesma coisa que 5. Novamente, a raiz anterior a essa que é exata, a raiz de 4, que vale 2. A raiz depois a essa que é exata é a de 9, que vale 3. Então, está entre 2 e 3. Pi. Pi é aproximadamente 3,14. Então, está entre 3 e 4.
Raiz de 108, a raiz anterior a 108, que é exata, é a raiz de 100, que é 10. E a raiz que vem depois, que é exata, a raiz de 121, que é 11. Então, está entre 10 e 11. 54 elevado a meio é raiz de 54. Raiz de 54 não é exata, então vamos pensar. A raiz anterior a essa, que é exata, 49, que é 7. A raiz depois dessa, que é exata, é a de 64, que é 8. Então, entre 7 e 8. 31,53333 está entre 31 e 32, porque é 31 alguma coisa. Raiz de 0, alguma coisa vai dar 0, alguma coisa. Pensando nas raízes exatas, a raiz de 0 é 0 e a raiz de 1 é 1. Então, entre 0 e 1. Ok? Exercício 3. Encontre a aproximação por falta com uma ordem decimal dos seguintes números irracionais. Então, ele quer a aproximação por falta. Ou seja, são raízes que não são exatas, mas na hora que eu multiplicar o resultado delas, não vai dar exatamente o que está na raiz. Tem que faltar um pouco para chegar no valor, tá? Então, dois números multiplicados tem que dar a raiz de 5. Quando você joga a raiz de 5 na calculadora, vai dar vários números. A aproximação melhor que você tem é o 2,2. Para a raiz de 6, 2,4. Para a raiz de 7, 2,6. Para a raiz de 8, 2,8. Lembrando que todas são aproximação por falta, ou seja, chega perto de 8, mas não vai dar 8, tá? Para a raiz de 10, 3,1. Para a raiz de 4,5, 2,1. Para a raiz de 3,6, 1,8. Para a raiz de 1,2, 1,09. Como aqui, se eu usar essa aproximação, eu vou passar de 1,2, então não posso usar essa casa decimal. Eu tenho que usar a próxima casa aqui, ó. Então, isso aqui eu vou aproximar para 1, exato. Então, a raiz de 1,2 vai ficar 1, porque ele pediu para aproximar por falta. A raiz de 0,9 vai dar o próprio 0,9 por aproximação por falta. E a raiz de 4,8 vai dar aproximadamente 2,1. Exercício 4. Escreva o que se pede deixando o seu raciocínio registrado. Letra A. Dois números racionais compreendidos entre 3 e 4. Bom, dois números racionais entre 3 e 4. 3,2 e 3,7. Dois números irracionais compreendidos entre 3 e 4. Irracionais. 3,1456758 não deixa um padrão de repetição. Irracional. Ou então, você pode escrever uma raiz que vai dar entre 3 e 4. Podemos escrever a raiz de 10. Está entre 3 e 4. Letra C. Nós temos o seguinte. Dois números racionais compreendidos entre 1,2 e 1,3. Racional 1,25 e 1,284. Dois números entre 1,2 e 1,3. Letra D. Irracional entre 1,2 e 1,3. 1,256844112 e assim vai, não deixa o padrão de repetição. Ou então, uma raiz, pode ser a raiz de 1,6. Ela vai dar entre 1,2 e 1,3. Exercício 5, determine quando possível as frações. Vamos lá então. Letra A, 25 elevado a meio é raiz de 25, que é 5. Letra B, raiz de 25, só que agora tem um 5 aqui embaixo, então é raiz quinta. Raiz quinta de 25 não é exata, deixa a resposta assim. Próxima, raiz quinta de 1. Raiz quinta de 1, 1. Agora essa aqui, ó.
raiz de zero. Raiz que tipo? Raiz cúbica de 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Raiz cúbica de 0, 0. Raiz cúbica, de novo, de 1000. É 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. 5 elevado a menos 2. Então, olha lá, potência negativa, joga a potência para baixo. 1 sobre 5 elevado a 2. Troca o sinal do expoente quando vai para o denominador. Trocou o sinal, calcula. 1 sobre 25. Olha lá, meio. 9 elevado a meio. Meio em fração, eu posso escrever 5 sobre 10. Também posso escrever meio em fração, 1 sobre 2. Simplificando por 5, simplificando por 5. 1 sobre 2 vira raiz. Raiz quadrada de 9, que é 3. Então, isso daqui vale 3 também. 1 terço, 8/27 elevado a 1 terço. Então, é raiz cúbica de 8/27. Calcula a raiz do 8, 2. Calcula a raiz do 27, 3. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. 10 ao quadrado, só que o quadrado é negativo. Então, joga para baixo, 10 elevado a menos 2. Opa, mais 2, fica positivo. E vai ficar 1 sobre 100. 1 décimo elevado a 2. Vai ficar 0,01. Menos 1 décimo elevado a 2. 0,01 também, porque menos com menos vai ficar mais. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 0,008. Menos 2 elevado a menos 3. Olha lá, expoente negativo, joga a potência para baixo. 1 sobre menos 2 elevado a 3. Só troca o sinal do expoente, hein? E agora calcula aqui embaixo. 1 sobre menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos 8. Próximo aqui, fração elevada a negativo, inverte a fração. 4 sobre 3. Elevado a 1 é ele mesmo, então 4 terços. Olha lá, negativo, inverte a fração. Menos 5 quartos, elevado a 2. Esse expoente vale para os dois agora, hein? Vai ficar 25 sobre 16, beleza? Vamos lá? Joga o expoente para baixo e preste atenção nesse caso. Não tem parênteses como a situação anterior. Então, esse expoente não vale para o menos. Então, o menos não vai para baixo. Deixa ele aqui na frente da fração. Menos 1 sobre 5 elevado a 2. Isso daqui é menos 1/25. Olha lá. 1 sobre 3 quartos. 3 elevado a 4, quer dizer. Isso daqui é 1/81. 1 sobre 10 elevado a 3. Isso aqui é 1 sobre 1000. 1 milésimo. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Quando você tem raiz cúbica elevada ao cubo, operações inversas se cancelam, resulta em 5. Raiz quadrada elevada ao quadrado, operação inversa, se cancelam. Isso aqui resulta no próprio x. Raiz cúbica de 64. Isso daqui vale 4. 4 vezes 4 vezes 4. Raiz, aqui vai estar o expoente negativo, vamos deixar ele positivo. 1 sobre 64 elevado a meio. Mas expoente fracionário vira raiz. 1 sobre raiz de 64. Raiz de 64 é 8. 1 sobre 8. Mesma coisa nesse. 1 sobre 8 elevado a 1 terço. Deixa o expoente positivo. Transforma em raiz. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. 1 sobre 2. Tá aí a correção dos exercícios. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau, tchau!